O Corinthians está começando a empilhar vitórias e, assim, está começando também a ter retornos importantes de titulares que estavam no departamento médico, tá? Além disso, vamos contar com uma nova dupla de ataque no Corinthians que eu vou contar aqui para vocês. Tem a questão do Memphis Depay também, que repercute o Corinthians, né, fora do país também, e o retorno dele, o Ancelotti também tá querendo assistir o jogo entre Corinthians e Flamengo. Bom, bora acompanhar as últimas informações do Corinthians aqui com vocês, galera. Só vou pedir, você que já é inscrito, cara, é a sua missão, né? Você já sabe, né? Deixa seu like pra fortalecer esse vídeo, porque o seu like, com o seu like, esse vídeo aqui é compartilhado com mais corintianos pra conhecerem também o canal. Então deixa seu like aí, beleza? E você que é novo, sejam bem-vindos. Bora falar de Corinthians sem mais enrolação aqui, porque é o seguinte, o Corinthians, notícia aqui do meu timão, deve ter dupla de volta para enfrentar o Sport e tem prazo pro retorno do Memphis, tá? Já vamos começar pelo Ranieri aqui, porque o Ranieri tava nesse período, né, de transição, né? Tanto ele quanto o José Martinez também, mas o Ranieri que sofreu uma lesão, né, no músculo posterior da coxa, já está de volta e provavelmente vai para o banco de reservas. Eu não acredito que o Dorival vai utilizar o Ranieri nesse jogo aqui. O Michael, obviamente, deve iniciar como titular nesse jogo, mas é muito cedo, né? Eu não sei se ele vai querer dar ritmo pro Ranieri, pode ser que ele entre ali na parte do segundo tempo, ali, perto do final, não sei, porque eu acredito que o Dorival vai preservar esse jogador, tanto ele também quanto o José Martinez, pro jogo contra o Flamengo. O José Martinez, né, ele sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, né, foi na última data FIFA aqui agora, em um jogo onde ele estava disputando pela seleção dele, né, a Venezuela, ele acabou sofrendo esse trauma, passou pelo período de transição física também, já está disponível e os dois vão ficar no banco de reservas, tá? Então se o Dorival utilizar, acredito eu que só pela metade do segundo tempo aí, para dar ritmo para os jogadores, enfim, um jogo que, cara, não é tão difícil pro Corinthians, né? Bom, é o lanterna do Campeonato Brasileiro, tem a obrigação de vencer, de ganhar, bom, vamos ver. Já na questão do Memphis Depay, né, que ele sofreu um edema no músculo posterior da coxa direita, né, ele já vai estar voltando também, não nesse jogo agora, mas no próximo jogo, tá? No próximo jogo contra o Flamengo. Então vamos ter Memphis Depay retornando, ainda bem, tá? Porque também é mais um jogador importante pro Corinthians. Já falando nesse jogo contra o Flamengo, tem a outra notícia aqui também, que a comissão técnica do Carlo Ancelotti informou que vai estar na Neoquímica Arena, no dia 28 de setembro, para assistir o duelo entre Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão. Os representantes da comitiva do técnico da seleção brasileira estarão espalhados pelo estádio para avaliar o desempenho do Corinthians e principalmente de Hugo Souza, que se tornou homem de confiança de Ancelotti. Olha só, hein? O Hugo Souza tá se destacando com esse treinador aqui, já foi muito bem elogiado pelo técnico da seleção brasileira. Provavelmente o Hugo Souza vá para essa Copa do Mundo de 2026, especialista em pegar pênaltis, sei, né? Bom, falando de quem tá no departamento médico, para finalizar esse assunto aqui, o Rodrigo Garro, né, tá lá, que sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha direita, e no caso ele é de 1 a 2 meses para voltar, e eu espero que ele volte o mais rápido possível, tá? O Rodrigo Garro é muito importante hoje pro Corinthians. E, cara, ele tá no departamento médico, é um prejuízo gigantesco pra nós, tá? Gigantesco. Aí tem também o Luiz Gustavo Bahia, né? Que tá com edema no tornozelo esquerdo também. E o André Carrillo, né? Que tem lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. O André Carrillo, ele tem a probabilidade de voltar ali no finalzinho de outubro até o início de novembro, tá? Antes era dezembro, no final da temporada, mas parece que ele está evoluindo aí na questão da lesão, enfim, e pode ser que esteja disponível para nós antes de novembro. Tomara que volte rápido, porque são jogadores importantíssimos para a reta final dessa temporada, porque temos Copa do Brasil, que é um campeonato muito importante e vantajoso aí pro Timão, tá? Bom, seguindo aqui, o Corinthians focou na parte tática, né, e da bola aérea, né, no penúltimo treino antes de encarar o Sport. E assim, galera, o Dorival Júnior conseguiu, né, organizar essa zaga do Corinthians. Ele conseguiu, bem melhor do que estava antes com o Ramon Dias, o ex-treinador. Ele conseguiu encaixar esses jogadores, né? Aí a gente tem o Gustavo Henrique, que hoje é titularíssimo, tem o André Ramalho, às vezes ele acaba escalando ali o Tchoca também, né? Coloca o Kaká, mas parece que a dupla certa hoje do Corinthians parece ser André Ramalho e Gustavo Henrique. Hoje no Corinthians, ele conseguiu consertar bem essa zaga. Me parece que agora ele tá começando a arrumar ali o meio campo do Corinthians, né? Eu tô começando a ver o Dorival começar a engatar, né? Justamente depois do jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o Dorival Júnior parece que tá começando a engatar no Corinthians e eu espero que ele evolua mesmo pra gente não ficar aqui batendo nele, né? Porque assim, é normal, é futebol, né? Quando o cara começa a vacilar, começa a ir mal nas escolhas, enfim, a gente já começa a criticar. Mas quando o cara começa a evoluir com esse Corinthians, a gente também começa a elogiar e aplaudir. E o Dorival Júnior eu tô começando a gostar de ver o time do Dorival, apesar de alguns jogos que não vai bem, né? Inclusive o último jogo do Corinthians aí foi contra o Fluminense, cara, foi difícil. É difícil de assistir. Mas enfim, a gente tem que falar dos pontos positivos do Dorival. E essa zaga aí ele começou a arrumar. O meio campo, me parece que ele
tá começando a organizar. E o ataque, né? Que é o problema, porque o Dorival tem 26 jogos no Corinthians, 26 ou 27 agora, não lembro. 26 jogos, 26 jogos no Corinthians. E, cara, ele não conseguiu ter o trio de volta, né, com ele, né? O Yuri, o Memphis e o Rodrigo Garro. Desde quando o Dorival iniciou no Corinthians, somente em 2 partidas ele teve os 3 disponíveis, cara. Os 3 disponíveis, somente em 2. Então, assim, é difícil, né? O Dorival Júnior arrumar esse ataque do Corinthians também, porque lesão toda hora, né? Lesão toda hora, os jogadores estão no departamento médico, eu não sei o que acontece com a galera lá, mas enfim, o Dorival Júnior tá organizando. E teve essa parte tática, bola aérea, o Gustavo Henrique é muito bom na bola aérea, enfim, o Corinthians preparado para enfrentar o Sport e aí tem a obrigação de ganhar, tá? Já a escalação para essa partida aqui, segundo o GE, o provável time do Corinthians é então Hugo Souza no gol, André Ramalho e Gustavo Henrique, a dupla titular, que vem bem também na zaga, apesar de alguns erros ainda do André Ramalho que a gente vê. Fabrício Angileri, que não vem bem, tá? Mateuzinho, Maicon, José Martinez, que eu acredito que não vai pro jogo, tá? Não acredito que vá. Breno Bidon e Matheus Bidu. E aí a gente tem uma nova dupla de ataque. E aí eu preciso falar aqui que o Guinegão não vai para essa partida, porque ele teve o 3º cartão amarelo. Então ele tá suspenso, tá, galera? Por isso que ele não vai ser escalado. Senão, com certeza, ele seria escalado aqui no lugar do Vitinho. Mas temos uma nova dupla de ataque. Vitinho e Yuri Alberto no ataque do Corinthians. Vitinho tá ganhando um ritmo, é bem verdade. Tecnicamente é um jogador bom, tá? Mas tá ganhando ritmo. E o Yuri Alberto tá voltando de lesão, né? Então, assim, é um ataque basicamente ali novo. Vamos ver como é que vão se comportar nesse jogo contra o Sport. Eu não considero um jogo tão difícil assim. Eu acho que dá pra ganhar, dá pra ir pra cima, dá pra comandar o jogo, enfim, tomar conta. Vamos ver. Mas é uma dupla de ataque nova no Corinthians, hein? E aí, será que vai... o Yuri Alberto não é novo assim, mas o Vitinho é uma nova dupla de ataque, né? Com o Vitinho aí no ataque do Corinthians. Vamos ver aí como é que... É a primeira vez, né, que o Vitinho vai jogar como titular, se eu não me engano. Eu acho que é a primeira vez que o Vitinho joga como titular, tá? É a primeira vez. Bom, galera, enfim, teve a questão também do Memphis Depay, que repercute, né, na Holanda, que repercute na Europa. Agora, dessa vez, o Frank de Jong resolveu falar, né, pra TNT Esportes, quando o repórter perguntou pra ele sobre o Memphis no Brasil, se ele acompanha o Campeonato Brasileiro. E o de Jong deu a seguinte resposta. Tem muita influência o Memphis Depay. Logo depois que ele assinou com o Corinthians, uma emissora na Holanda comprou os direitos dos jogos, eu mesmo assisto quando posso, apesar de ser bem tarde para nós. O futebol brasileiro tem muita qualidade, uma ótima atmosfera, estádios muito bons e muitos talentos. Pelo que eu sei, ele está muito feliz lá e gosta bastante. Frank de Jong para TNT Esportes, tá? Ele deu essa declaração quando foi questionado. Então, a estratégia do Corinthians ao ter o Memphis, não é só ter retorno esportivo, mas repercussão para fora também. Por isso que a Esportes da Sorte também bancou o Memphis no Corinthians, né? Pagando parte do salário, enfim, como vocês já sabem. Então hoje o Memphis é muito importante na questão do campo, extra-campo e marketing, tá? O Memphis hoje, ele é importante também nisso, beleza? Galera, na questão do Guinegão, tá? Porque assim, a notícia aqui do Fábio Lázaro, né? Vendas do São Paulo e CSK motivam o Zenit a monitorar o Guinegão do Corinthians. Ao ver os movimentos do rival, o Zenit compilou uma lista de jovens brasileiros que podem ser contratados nas próximas janelas, entre eles o atacante do Timão. O clube russo enviou ao Corinthians uma carta de intenções manifestando interesse no atleta de 18 anos. O Timão não quer negociar o Guinegão no momento, mas admite que será difícil segurá-lo no fim do ano, caso surjam boas propostas que o clube paulista já que o clube paulista precisa fazer caixa. O que eu falei aqui pra vocês? Que provavelmente o Corinthians não ia querer segurar muito o Guinegão, tá? Dependendo das propostas. Apesar de eu achar que o Guinegão deve ser vendido por 150 milhões de reais a mais dali, tá? Menos que isso, não tem como vender o Guinegão, é a minha opinião, tá? Mas dificilmente o Guinegão vai permanecer no Corinthians aí para as próximas temporadas. O Corinthians precisa de dinheiro e o Corinthians vai vender o moleque. Eu só espero que o Corinthians não venda a preço de banana, tá? Eu espero que o Corinthians não venda a preço de pinga o Guinegão. Cara, bota aí 200 milhões aí pros caras levar e... Pelo menos é a minha opinião, tá? O Palmeiras vende zagueiros lá, cara, a mais de 200 milhões. Os caras conseguem fazer negócios lá. Enfim, o Palmeiras sabe fazer negócio. Agora o Corinthians, qualquer dinheiro que oferece, os caras aceitam. É complicado também, né? É complicado. Ou, sei lá, vende a 150 aí pros caras aí. Os caras saem de jogador também de lá. Enfim, tem que fazer um bom negócio pra nós também, né? Enfim. E ficar com a porcentagem dos direitos econômicos do Guinegão também, que é importante pra nós, né? Porque aí numa futura venda dos caras lá, o Zenit, por exemplo, vende o Guinegão pra um outro clube ali da Europa, o Corinthians ganha uma porcentagem em cima e uma baita de uma grana, tá? Bom, galera, por enquanto, essas são as últimas atualizações e notícias do Corinthians que eu queria trazer aqui pra vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal, deixa sua opinião aí nos comentários. A gente vai voltar aqui numa próxima com mais atualizações e notícias do Corinthians pra vocês, beleza? Galera, um grande abraço, até mais e vai Corinthians!